Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o Fábio Teixeira, hipnólogo, e vou estar postando um vídeo aqui para vocês. Vou estar postando algumas lives também do meu parceiro, Paulo Luciani, e que ele tem um projeto muito feliz todos os dias às 8h08 no Instagram. Vou deixar o link para vocês. Instituto Luciani, Paulo Luciani também, beleza? Vai lá, compartilhe, segue o canal, divulguem. E esse projeto é muito bom, muito bonito, projeto Viva Feliz, vocês vão amar, vão gostar muito, vai ter muita coisa interessante para vocês, ok? Compartilhe e curte aí, viu? E ative o sininho para sempre chegar os vídeos para vocês vão amar, muito dica interessante. Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um projeto Viva Feliz de hoje. O nosso encontro em todas as manhãs, né? Todo dia às 8h08 da manhã. A gente se encontra aqui para um bate-papo rápido, leve, tranquilo e agradável que pode trazer melhorias para a nossa qualidade de vida. Então, esperar algumas pessoas chegarem aí para a gente começar esse bate-papo e trazer, enfim, informações, coisas que inspiram, né? As pessoas a ter uma vida melhor e mais feliz. E hoje a gente vai fazer algo interessante aqui, porque hoje a gente vai ter esse bate-papo aqui com um livro. Isso, está aqui nas minhas mãos, vocês não podem ver aí, mas está aqui em cima da mesa. E é um livro chamado Atravessando Passagens em Psicoterapia. O autor é o Richard Bandler. O Richard Bandler, para quem não conhece, é o criador da PNL, o cara que criou a programação neurolinguística, certo? O Bandler, ele começou a estudar psicologia e ele meio que se revoltou, ele não gostou muito da psicologia e lá na faculdade ele começou a se interessar pela hipnose. E isso fez com que muitas pessoas, enfim, dissessem para ele não aprender hipnose, que não funcionava. E eu quero ler um trecho do livro que fala justamente sobre isso. Bem, vou começar a leitura aqui. Tornei-me muito curioso a respeito da hipnose, porque praticamente todo mundo no campo da psicologia me dizia: não aprenda hipnose, só trata os sintomas. Há muito tempo atrás aprendi que qualquer coisa na vida que é evitada diligentemente, provavelmente vale a pena. De modo que aquelas colocações avivaram meu interesse. Embora haja exceções, observei que as pessoas tendem a evitar as coisas que são muito poderosas. E as pessoas diziam: não aprenda hipnose porque só trata os sintomas. E minha primeira resposta foi: bom, eu gostaria de ser capaz de tratar os sintomas. Se eu não conseguir fazer mais nada, isso pode ter um certo valor, né? Retirar os sintomas para ele já tinha um certo valor. E diziam-me: não, se você só tratar os sintomas e curá-lo, ele fará pintar alguma coisa diferente. E uma vez que sou matemático, a ideia de fazer alguém produzir o aparecimento de coisa em outro lugar era muito semelhante a uma equação que fosse atraente. Pensei: eu gostaria de ser capaz de fazer isso. De modo que comecei a estudar hipnose e a experimentá-la para descobrir o que acontecia quando se eliminavam os sintomas. Tentei trabalhar com alguns voluntários que tinham algum problema. Hipnotizei-os e removi os sintomas, com carta branca, sem fazer nada mais. Eu queria descobrir de onde provinha o sintoma, descobrir se havia algum padrão sistemático segundo o qual, se desse a conversação qualquer, com bom matemático, faz a si mesmo a seguinte pergunta: como é que o sintoma sabe onde surgir em seguida? Nada ocorre por acaso. Se as partículas atômicas não são aleatórias, é preciso muita audácia para achar que os sintomas consigam violar as leis da física. Comecei a notar que existiam determinados padrões quanto ao modo como os sintomas emergiam. Os sintomas novos pareciam realizar os mesmos propósitos que os antigos haviam realizado.
Quando eu removia o sintoma de alguém com a hipnose, essa pessoa produzia um outro sintoma que resultava na obtenção dos mesmos privilégios. Uma outra coisa que observei é que eu dei a informar ao mundo da psicologia é que o sintoma nem sempre voltava. Na realidade, as pessoas apresentavam-se melhor quando o sintoma voltava mesmo. Se o único meio de uma pessoa conseguir a atenção era tornando um braço paralisado e eu a hipnotizava, eliminando o sintoma, então essa pessoa simplesmente deixava de receber atenção, o que me parece menos útil do que ter uma conversão. Bem, pessoal, o que ele está falando aqui? Primeiro, um pouco divertido, né, a fala do Bentley aqui, pois quando ele estava estudando psicologia, e as pessoas começaram a incentivá-lo a não estudar a hipnose, né? Por acaso eu também passei algo semelhante, né? É a mesma história minha praticamente. Mas ele também teimoso, ele seguiu seus estudos e começou a fazer ali, enfim, algumas experiências com voluntários, né, removendo os sintomas, né? Diziam que a hipnose apenas removia o sintoma e que o sintoma aparecia em outro lugar. E ele descobriu que, na verdade, muitas vezes esses sintomas não reapareciam em outro lugar. E que, às vezes, a pessoa precisava do sintoma, e é esse o ponto que eu quero tratar aqui hoje com vocês. O que acontece? Algumas pessoas acabam tirando algum proveito, algum ganho com o sintoma. E isso a gente chama de ganho secundário, certo? Como é que é esse ganho secundário? Como é que isso funciona? São quando as pessoas têm um ganho em ter um problema. Por exemplo, imagine uma pessoa que tem alergia de poeira, né? E ela quer fazer uma terapia para tratar essa alergia. Ela quer ficar livre dessa alergia de poeira que ela tem. Mas ela é uma adolescente e na casa dela ela tem que fazer serviço doméstico, ela tem que limpar a casa se ela não tiver esse problema de alergia. Então o que acontece? Você tratar o problema dela, você ajudá-la a superar o problema da alergia, vai fazer com que ela muitas vezes perca o caminho que ela usava para fugir de uma tarefa que ela não gostava. Eu trabalhei com uma senhora, era uma senhora já um pouco idosa, um pouco, estou sendo generoso, na verdade bastante idosa, ela já estava na idade bem avançada e ela tinha uma família muito grande, 9 a 10 filhos, né? Uma coisa assim. Um que morava com ela tinha perdido e, enfim, os outros filhos já tinham filhos também, né? E estavam ali cuidando dos seus próprios filhos, da sua própria vida, da fazeres e tal. E ela morava sozinha ali, era saudável, conseguia fazer todas as coisas do dia a dia dela normalmente. Mas depois que esse filho que morava com ela faleceu, aí ela ficou realmente muito sozinha, né? E aí um filho passava lá um dia ou outro, uma vez por semana, enfim, para dar um oi para ela. E logo saiu e deixava ela sozinha. Ela começou a desenvolver um problema de dor, ela começou a sentir várias dores. E ao sentir essas dores, os filhos dela começaram a levar para o hospital, cuidar dela, visitá-la com mais frequência, porque está doente, deixa eu ver o que está acontecendo e tal. E nesse processo, ela então não melhorava. Por quê? Porque a dor que ela sentia, ela descobriu que quando ela adoecia, quando ela sentia aquela dor, ela ganhava a atenção e o carinho dos filhos. Então, existia um ganho secundário. E para ela, sentir aquela dor, no caso, era uma dor menor do que a dor da solidão, a dor de estar sozinha, desamparada pelos filhos. Então, muitas vezes, o sintoma que a pessoa carrega, ele carrega também alguma informação sobre o problema. Por exemplo, se a pessoa tem algum transtorno de ansiedade, ela tem que entender, fazer algumas perguntas para aqueles sintomas, né? O que meu sintoma me obriga a fazer? O que meu sintoma me impede de fazer? E quando você vai respondendo essas perguntas, você vai entendendo melhor como o problema funciona. Porque o ganho secundário, pessoal, é uma coisa que atrapalha demais a pessoa mudar, a pessoa resolver o problema na vida dele. Vou reler aqui o que ele disse aqui, né? Uma outra coisa que eu observei e que eu dei a informar ao mundo da psicologia é que o sintoma nem sempre voltava. Na realidade, as pessoas apresentavam-se melhor quando o sintoma voltava.
mesmo, ou seja, as pessoas estavam se sentindo melhor quando os sintomas que ele estava retirando através da hipnose voltavam. Por quê? Aí ele explica aqui, ó, se o único meio de uma pessoa conseguir atenção era tornando um braço paralisado e eu a hipnotizava, eliminando o sintoma, então essa pessoa simplesmente deixava de ter atenção, o que parece menos útil do que uma conversão. Ou seja, essa pessoa tinha o braço paralisado, o braço não se movia. E essa maneira era uma maneira de chamar a atenção, ou seja, a família de alguma forma notava aquela dificuldade dela, né? E aí começavam a se condoer, a sentir pena, a cuidar, a querer levar. E muitas vezes o sintoma está fazendo isso, está atraindo alguma atenção. Ou seja, quando não há atenção, como eu disse aqui, é sempre um ganho secundário. Sempre o sintoma ele vai estar carregando algum ganho, há algo que se ganha, alguma vantagem em ter aquele problema, em ter aquele sintoma. E é essa a dica que eu vou dar para vocês aqui no dia de hoje, para que vocês fiquem atentos aos sintomas que surgem dos transtornos, dessas dificuldades, depressão, ansiedade, pânico, fobias, enfim. Preste atenção no sintoma, comece a conversar com o sintoma, entender o que o sintoma está falando com você. Quando você entender o que o sintoma está querendo, o que ele está buscando, você vai já estar meio caminho andado da solução do problema. E quando então, por que esse sintoma voltava nesse caso aqui do que o Bentley explica? Porque não havia o processo de ressignificação. Ou seja, na mente da pessoa ela entendia que a única maneira de ter aquele ganho, a única maneira de subtrair aquela vantagem era mantendo o sintoma. E é isso que precisa mudar. A pessoa precisa entender, encontrar uma outra maneira de adquirir, né, de ter aquela vantagem sem necessariamente passar pela doença, sem necessariamente passar pelo sintoma, pelo problema, certo? A vida é um tanto quanto complexa quando se trata do campo emocional, né, pessoal? Mas se você aprender a regular, a organizar corretamente as suas emoções, a sua vida vai mudar bastante, você vai ter muito mais felicidade do que você imagina ser possível. Então, para encerrar nossa live de hoje, como sempre, deixar aqui mais uma história para inspirar você no seu dia a dia. E é uma história muito interessante, a história de uma certa jovem que um dia procurou um sábio. Ela tinha um problema de baixa autoestima, né? Ela se sentia muitíssimo mal com ela mesma. As pessoas com quem ela convivia diziam que ela não valia nada, que ela não prestava. E ela se sentia uma pessoa imprestável, inútil. E ela procurou um dia aquele sábio, buscando que ele desse para ela alguma instrução, alguma informação que a fizesse mudar a maneira como ela era. E assim ela procurou o sábio e lá falou: mestre, eu sou uma pessoa que eu não tenho utilidade, eu não presto para nada, eu não tenho valor algum, ninguém percebe valor algum em mim. E eu queria que o senhor me ajudasse a me tornar uma pessoa mais valiosa, que tivesse algum valor, alguma importância para os outros, para a sociedade. O senhor pode me ajudar? E o sábio, olhando ali para ela, com um olhar piedoso, disse: eu posso, mas eu primeiro preciso que você me faça um favor também. É possível? Ela disse: claro. Ele foi lá e abriu uma gaveta, tirou de lá um anel lindo de brilhante, colocou na mão da jovem e disse: vá até o mercado da cidade, venda esse anel lá, veja por quanto eles pagam lá, mas não aceite menos de R$500 pelo anel, tá bem? Ela: tudo bem. Pegou o anel sem entender, pensou que o mestre estava precisando de dinheiro, algum aperto ali, saiu ali correndo, chegando ali no mercado, começou a oferecer aquele anel para as pessoas, oferecia para um, oferecia para outro, enfim, algum oferecia R$50, outros R$100, mas ninguém ofereceu nem perto dos R$500 que o mestre queria que fosse vendido o anel. Entristecida, ela voltou para casa, chegando lá, virou para o mestre e falou assim: mestre, acho que o anel não vale todo esse valor que o senhor está pedindo, porque ninguém lá no mercado ofereceu esse valor. No máximo que me ofereceram foram R$100 pelo anel. E o que o senhor acha? Eu vendo por 100, porque pelos 500 acho que não vende não, não vale isso tudo não. Aí o mestre sorriu mais uma vez, olhando para ela, e disse: tem um joalheiro também que tem uma loja no centro da cidade, eu quero que você vá até o joalheiro, leve o anel lá, peça para ele avaliar e pergunte quanto que ele pagaria pelo anel se ele fosse comprar, mas independente do valor que ele oferecer, não venda o anel para ele, tá bem? Só apenas para saber quanto que ele paga e depois você volta aqui para me dizer. Ela mais uma vez sem entender, mas querendo ali a sua ajuda, foi lá fazer o que o mestre mandou.
Chegando lá no joalheiro, o joalheiro pegou o anel na sua mão, olhou com cuidado, colocou aquele monóculozinho, né? Ficou observando a sua pedra, o seu diamante, fez uma expressão de espanto, de admiração, virando para a jovem e falou assim: você tem uma bela peça aqui, minha jovem. E esse anel aqui ele deve valer pelo menos aí uns 100 mil, mas como eu preciso de ter algum lucro, eu te ofereço 80 mil pelo anel. Ela ficou assustada, pegou o anel na mão do joalheiro e voltou correndo, saltitante até o mestre, e quase sem ar, falou: mestre, 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 olha só o anel lá, que na feira o pessoal estava oferecendo 100 reais, o joalheiro ofereceu 80 mil pelo anel e disse que o anel vale pelo menos uns 100 mil. Eu posso vender, eu posso vender. E o mestre pegou o anel da mão dela e com a voz calma disse: não, minha filha, não precisa mais vender o anel. Eu quero apenas que você perceba o que aconteceu aqui. E ela então começou a meditar sobre aquilo que acabou de acontecer. E ela percebeu que na verdade o mestre queria apenas que ela se colocasse na situação do anel. Porque ela na verdade era como aquele anel. E quem é, irmãos? Quem é, meus amigos, que algum dia não se passa como um anel assim, né? Quem é que algum dia não vive ali pelos mercados da vida, sendo avaliado por um preço abaixo daquilo que nós valemos, sendo desmerecidos nas nossas qualidades, nas nossas habilidades, né? Sem ter o devido valor que nós temos, mas é simplesmente porque são pessoas que não conhecem, que não são capazes de perceber o seu valor, mas nas mãos de um joalheiro habilidoso, ele vai reconhecer o seu valor, vai reconhecer o que há de valioso em você. Então muitas vezes a gente pensa que o que está de errado é com a gente, mas o errado às vezes está no olhar de quem nos observa, de quem nos julga. Então tenha uma excelente semana, desejo que você seja um anel de muito brilho, de muita luz, de muita felicidade, de muita alegria. Marca alguém aí que você acha que precisa ouvir essas palavras, que precisa de acompanhar as nossas lives aqui para estar acompanhando aí e vindo aprender a ser mais feliz também. Tá ok? Lembrando que essas lives acontecem todos os dias às 8h08 da manhã aqui no nosso Instagram, com o apoio do Instituto Luciani. Nós temos lá a minha equipe, né, de hipnólogos, psicólogos, tem fonoaudióloga, fisioterapeuta, tem tudo lá para atender você, para melhorar a sua qualidade de vida, resolver transtornos, dores crônicas, enfim, melhorar a qualidade de vida. Basta ligar e agendar lá no 991451626. Uma ótima semana a todos, até amanhã, um beijo. Priscila mandando um oi ali, a Casa de Carnes, Rodrigues também mandando um oi, um beijão, um abraço, obrigado pessoal, tudo de bom, uma ótima semana para vocês, até lá.